Se for depender do amém dos irmãos, amém. Quem está feliz aí? Amém. Glória a Deus. Gente, é uma responsabilidade enorme pregar hoje, porque a gente vê que o andamento do culto hoje está diferente, né? A gente vê que hoje é um culto diferente, um culto que Deus realmente está falando no meio de nós. E espero que a mensagem que será trazida venha falar aos nossos corações da mesma forma, como foram os louvores, como foram as palavras, né? E eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. E não é só hoje, mas eu creio que no decorrer dos dias que se passarem, vocês vão ver que essa igreja, os bancos vão ser poucos. Amém. Pastor, eu já te digo, vai se preparando, que vai precisar comprar mais cadeira. Amém. Amém. E não é porque isso é uma coisa da boca para fora, mas é uma coisa que a gente enxerga espiritualmente. A gente vê espiritualmente, né? A gente vê que as coisas vêm fluindo e aonde a mão de Deus está, né? A coisa só tende a crescer, a melhorar, a evoluir. Amém? Amém. Gente, assim, muitas vezes a gente tem um grave problema de sempre querer respostas do Senhor. A gente tem a velha mania de sempre querer que Deus fale conosco, né? Quantos de nós, né, já não pedimos, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, obrigado, profeta. E só que deixa eu te falar uma coisa. Eu quero compartilhar contigo que assim, Deus, Ele não responde a pergunta que você faz. Você sabia disso? Deus, Ele não responde a pergunta que você faz. Ele responde a resposta que você dá para Ele. Então muitas vezes a gente procura respostas do Senhor, mas só que Deus, Ele espera algo de nós. A resposta que nós damos a Ele. Nós devemos dar a Ele, né? E a gente muitas vezes a gente espera que Deus, os céus enviem palavras para nós, né? Quantas vezes a gente vai em cultos, Senhor, fala comigo, né? Preciso de uma palavra, preciso ouvir a Tua palavra, preciso ouvir a Tua voz. Sendo que na verdade Ele espera de nós atitudes, né? E eu vou te dar um exemplo disso. O André, abre para mim em Mateus 14, 28. Quando Jesus ele chama a Pedro para que andasse sobre o mar, Pedro questionou Jesus: Jesus, como é que eu vou andar sobre o mar? Como é que eu vou fazer? Né? Não. Pedro simplesmente o que ele fez? Foi. Né? Vamos ler ali? Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Próximo, André. E aí Jesus fala: venha, respondeu Jesus, né? Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Volta lá, o André. Note aqui que Pedro pergunta para Jesus, né? Senhor, se é tu mesmo? Jesus respondeu para Pedro: não, Pedro, sou eu. Não, Jesus não respondeu a Pedro. Jesus simplesmente falou: passa lá, venha. Respondeu Jesus. E Pedro foi prontamente ao encontro de Jesus. Então a gente entende que ele não respondeu a pergunta de Pedro, ele respondeu a atitude que Pedro teve de ir. E Pedro não questionou Jesus se naquele instante ele poderia, como ele faria, como ele colocaria o pé, qual passo seria, como que ele andaria, como ele sairia do barco. Pedro não questionou, ele simplesmente foi. E com isso a gente entende que muitas vezes o que nós estamos procurando de Deus
são respostas. Muitas vezes o que nós estamos procurando de Deus são respostas, respostas e mais respostas. Só que a gente esquece que para isso é necessário que nós tenhamos atitudes também. É aquela velha mania do só querer. Eu só quero, só quero, só quero. Mas só que Deus espera atitude de nós. Deus espera algo mais de nós, né? Eu até coloquei aqui, se você pede força, Deus ele te dá peso para carregar. Porque a resposta dele para você, aliás, a resposta de você para ele é o teu esforço. Então, se você pede força, Senhor, me dá força, Deus vai te dar peso para você carregar. Mas qual vai ser a tua resposta para ele? O teu esforço, né? E aí a gente vai lá, se eu peço sabedoria para o Senhor, Deus vai e me dá mais problemas para resolver. Mas e qual é a minha resposta para o Senhor? É o meu discernimento. E aí a gente, por acaso a gente vai lá e pede, Senhor, me dá amor, eu quero amar mais, né? E aí Deus vai lá e te dá alguém mais difícil ainda para você cuidar. Mas e qual é a resposta que tua para o Senhor? É a entrega. Né? Muitas vezes, eu até comparo a vida de um pastor, né, pastor? Quantas vezes, né, a gente pede, Senhor, me faça que eu ame minhas ovelhas, né? Senhor, eu quero amar, eu quero que o povo, eu quero, sabe, amar meu povo, né? E aí Deus vai lá e em vez de dar pessoas amáveis, Deus dá pessoas mais difíceis, né, para o pastor cuidar. Mas por que isso? Porque Ele quer ver a entrega, a nossa entrega. E não é só para o pastor não, é na nossa vida também, no nosso cotidiano, né? Quantas vezes a gente está no trabalho, a gente precisa amar as pessoas, a palavra de Deus diz, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E parece que só aparecem pessoas mais difíceis ainda que aparecem ao nosso lado, né? Mas por que isso? Você já parou para pensar por que isso acontece? Você já parou para pensar por que pessoas tão difíceis aparecem ao teu lado? Pessoas difíceis de lidar, pessoas difíceis de entender, de cuidar? Porque é isso mesmo, Deus quer ver a tua entrega. Essa é a resposta que você vai dar para o Senhor. Quando você pede uma resposta para o Senhor, Ele te dá algo para que você dê a resposta através de atitudes, né? E, sinceramente, do fundo do meu coração, eu creio que, após essa mensagem, eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. E não é porque eu estou aqui pregando, não é porque eu estou aqui falando, não. É porque eu creio que isso é uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. E eu queria que, nesse momento, você prestasse total atenção, né? Na verdade, nós vamos começar a mensagem ainda, eu nem comecei. Mas eu queria que você entendesse isso, né? Às vezes as respostas que nós procuramos não está em Deus, mas está em nós. Às vezes as respostas que nós procuramos não é Deus que tem que nos dar, mas nós que temos que entregar para Deus, para que eles venham nos entregar, né? Nós devemos entregar algo diferente para o Senhor, né? E quando a gente fala de entregar algo diferente, eu queria dar alguns exemplos, né, de pessoas que entregaram algo diferente para o Senhor e tiveram êxito, né? Então vamos lá, a gente pega a história de Abraão no sacrifício de Isaac, né? Abraão, ele demonstrou a entrega completa dele como? Entregando o único filho que ele tinha em sacrifício do Senhor. E olha só, Deus olhou a entrega de Abraão e por ter negado o que ele tinha de mais precioso, Deus reafirmou a sua aliança e ele se tornou o pai de muitas nações. Veja, Abraão entregou algo diferente para o Senhor. Ele entregou tudo que ele tinha. O mais precioso que ele tinha, ele entregou para o Senhor, né? Aí vamos lá para a história da viúva pobre, né? Ela entregou a oferta, tudo que ela tinha, né? Enquanto muitos davam o que sobrava, enquanto muitos davam
uma parte, né? Essa mulher foi lá e entregou tudo que ela tinha. Ah, mas aos olhos de alguns pode até parecer pouco, mas para os olhos do Senhor não é a quantidade, mas é o coração que ela entregou, né? A resposta que ela deu para o Senhor, né? E olha só, através dessa atitude dessa mulher, até hoje nós ouvimos o nome dela na Bíblia. Isso vão se passar milhares e milhares de anos e a gente sempre vai ouvir falar sobre a mulher que entregou tudo para o Senhor, né? Então, vamos lá, vamos mais à frente. A gente pega a história de Daniel, né? Daniel, ele foi fiel. Mesmo sendo cativo na Babilônia, enfrentando ameaças na cova dos leões, Daniel manteve a sua rotina de oração. Ele não, em momento nenhum, pestanejou ou deixou de servir ao Senhor, de orar ao Senhor, né? E a sua recompensa foi a proteção divina e a ascensão a cargos de alta liderança em governos, né? Olha só, Daniel, ele sobreviveu a uma cova cheia de leões e, além disso, Deus o exaltou e colocou ele em patentes altas, né? Por quê? Daniel, ele não desistiu, mesmo ameaçado de perder a sua vida, mesmo no meio da tribulação da Babilônia, né? Daniel não pestanejou e não pensou em nenhum minuto em entregar sua fé. E Deus honrou, né? E aí vamos lá para a história de José. Quem não conhece a história de José, né? José foi perseverante, né? Mesmo no sofrimento. José esperou cerca de 13 anos entre ser vendido como escravo e a realização dos sonhos dados por Deus, por sua integridade extra. Lembre-se disso. A sua integridade extra. Ele entregou algo mais, né? Mesmo na prisão ele foi recompensado, tornando-se o quê? O que José se tornou? Governador do Egito. Então entenda aqui, são pessoas que entregaram algo diferente para Deus e Deus os recompensou. Deus entregou para eles, né? Vamos falar mais um? O leproso samaritano, né? Lembre-se que foram curados 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Porque, além da cura física, ele recebeu a cura espiritual através da sua fé e do reconhecimento. Então não era somente uma cura física que se tratava, era uma cura espiritual, né? E isso é o mais importante. Muitas vezes as pessoas podem até precisar de uma cura física, mas se o espiritual não tiver curado, de nada adianta a cura física, porque o corpo ele vai passar, mas o que vai nos tornar eternos é o espírito, é a nossa alma, e isso nós não podemos perder. Então aquele homem entendeu esse recado, ele entendeu isso, e ele voltou para agradecer e ele recebeu a recompensa, né? E por último, a história de Jó. A gente vê que mesmo no meio da prova, mesmo perdendo tudo, perdendo filhos, perdendo tudo, ele não se recusou a amaldiçoar a Deus. E por sua perseverança, Deus foi lá e restituiu tudo em dobro. Então você consegue entender que não é sobre o pedir, mas é o sobre entregar. Não é sobre o que nós pedimos, mas é sobre o que nós entregamos a Deus. E nós devemos entregar algo diferente. Sabe por quê? Porque uma vez que a gente entrega algo diferente, Deus entrega algo que jamais entregou para nós. Você consegue entender isso? Quando eu entrego algo diferente para o Senhor, Ele vai me entregar algo que jamais eu pensaria que Ele entregaria para a minha vida. Amém. É isso que é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Em Jeremias capítulo 18, versículo 1, eu vou contextualizar ali. Esse livro de Jeremias, ele é datado entre os anos de 626 a.C. a 586, né? E esse livro, no caso,
a história de Jeremias, ela se passa, ela abrange também a queda de Jerusalém, né? A nação que se tornava rebelde, a influência babilônica que estava crescendo na sociedade judia, né? E passava por um tempo de incerteza naquele momento. Eles passavam por uma desobediência e uma rejeição a Deus. Então você note que o livro de Jeremias começa, né, com um caos instaurado, né? Então, vamos lá. Jeremias 1. O Senhor Deus me disse, pode passar, desça até a casa aonde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Só que aí, volta no 1 para mim. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus me disse. O Senhor, em outras traduções, vai falar que o Senhor falou com Jeremias, né? E aí eu pergunto para você, quem que está falando com Jeremias? Deus, né? Tá. Se Deus está falando com Jeremias, no versículo 2, põe lá, André. Se Deus estava falando ali com Jeremias naquele local, por que que Deus falaria para Jeremias descer até a casa do oleiro? Para que ali ele falaria com Jeremias, se ele já estava falando com Jeremias. Olha que interessante. Quem estava falando com Jeremias era Deus. Só que Deus pede para que Jeremias saia da casa dele e vá até a casa do oleiro, que lá ele falaria com Jeremias. Lá ele entregaria uma mensagem a Jeremias, né? Você consegue entender comigo que vão existir momentos que Deus vai te tirar do local de onde você está para te entregar algo novo? Amém. Meus irmãos, muitas vezes Deus vai te tirar do local de onde você está, da tua zona de conforto, para te colocar em outro nível. Amém. Para te entregar um outro nível, né? Então foi isso que Deus queria com Jeremias. Deus queria que Jeremias saísse da casa dele, né? E fosse à casa do oleiro, porque Deus queria mostrar algo para Jeremias. Deus queria falar com ele através daquilo. Deus queria mostrar ele, Deus queria colocar Jeremias em outro patamar. E é isso muitas vezes que a gente não entende, que muitas vezes Deus tem que nos tirar de onde nós estamos, da nossa zona de conforto, para nos colocar em outro patamar. Só que muitas vezes, através da nossa comodidade, através do nosso conforto, nós não queremos sair. Se Jeremias não tivesse saído de onde estivesse e onde estava, ele talvez não teria alcançado o patamar que Deus queria para ele. E ele teria perdido a mensagem que Deus tinha para ele. Você consegue entender que muitas vezes nós somos isso, nós vivemos isso, nós acabamos perdendo a mensagem que Deus tem de entregar para nós, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Deus fez com que Jeremias saísse da zona de conforto dele. E eu te digo mais ainda, meu irmão, talvez a revelação que tanto você procura, tanto você almeja, não esteja, talvez essa revelação, ela esteja na entrega que você ainda não fez ao Senhor. Amém. Às vezes a gente pede tanto, né? Senhor, me revela! Mas só que essa revelação muitas vezes pode estar até mesmo na entrega que a gente ainda não fez ao Senhor. Você vê como isso é forte? Você vê como isso é pesado? Porque muitas vezes nós deixamos de receber a mensagem, a entrega que o Senhor tem para nós, a revelação que o Senhor tem para nós, porque nós não entregamos. Nós não entregamos ao Senhor. Tem coisas que Deus só vai entregar quando você entregar. Fala para o teu irmão, fala com ele aí. Tem coisas que Deus só entrega quando você se entrega. Olha que forte isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha mesmo
E quero que vocês respondam de coração para mim. Vocês acham mesmo que o que Deus tem preparado para a vida de vocês se resume somente ao domingo ou à quinta-feira? Não. Vocês acham mesmo, de coração? Sejam sinceros com vocês mesmos. Vocês acham mesmo que o que Deus tem reservado para a vida de vocês se resume somente a um culto de domingo ou somente um culto de quinta-feira? Deus tem muito mais a entregar para nós, né? Oséias 6,13, André, 6,3, aliás. Oséias 6,3 diz assim: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera, que regam a terra. Algumas traduções, isso aí é chamada, essa chuva de primavera, chuva serôdia, né? Eu não sei se você sabe o que é essa chuva serôdia. Ela é uma chuva de primavera, que é datada mais ou menos entre março e abril, e ela é chamada de uma chuva atrasada. Por quê? Ou chuva final, no caso, né? Porque é onde ela ocorre pouco antes da colheita. E sem ela, olha só isso, sem ela os grãos não amadurecem e a safra seria toda perdida. Então, deixa eu parafrasear isso aqui para você, tá? Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tão certo como nasce o sol, e Ele virá nos ajudar. Virá, tão certamente como vêm as chuvas de primavera, que regam a terra. O que Deus está dizendo aqui para você? Vem, se dedique a mim, né? Que tão certo como a chuva que desce, né? Eu vou te resgatar e te prosperar. Amém. Porque a tua colheita não vai se perder. E, consequentemente, o teu ministério vai amadurecer. Amém. Você consegue entender quão forte é essa palavra, gente? Quanto mais eu me dedicar, coloca lá, André, quanto vamos nos dedicar, o que diz aqui? Mais e ao Senhor. Se o Senhor está dizendo mais e mais, é porque eu tenho que me dedicar um pouco mais do que o necessário. Concorda comigo? Então, não é somente eu achar que o que eu estou servindo ao Senhor, o que eu estou me dedicando é suficiente, mas é me dedicar mais e mais ao Senhor. E aí vem a promessa do Senhor: tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Então, independente do que você esteja passando, do problema que você esteja passando, eu creio que todos nós passamos por problemas, por dificuldades, por lutas, né? Só que diz a palavra de Deus: quanto mais eu me dedicar, tão certo como nasce o sol, Ele faz o quê? Vem nos ajudar. Quando Deus fala vem nos ajudar, Ele não está falando que vem ajudar somente eu, mas Ele vem ajudar o que engloba o eu. Seja minha família, minha casa, meu trabalho, aonde eu estiver, Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar nos ajudando, né? E como diz, né, a chuva serôdia, Ele vai nos fazer amadurecer ministerialmente ou espiritualmente e ainda vai nos fazer prosperar. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor para você nessa manhã. E se você é um cristão, se você entendeu o que eu estou dizendo nessa manhã, você vai pegar essa palavra para a tua vida. Receba essa palavra para a tua vida, meu irmão. Porque chega de não sei mais a palavra. É isso aí. Mas nós temos vivido um tempo no qual Deus nos chama para fazer algo mais para Ele. Nós precisamos nos dedicar, né? Deus está nos convidando para um outro nível, né?
E detalhe, Deus, ele não quer a sobra. Deus, ele não quer a metade. Deus não quer o que sobrou do teu tempo. Deus não quer o que sobrou do teu dia, da tua vida. Ele te quer por completo. Mateus 22, 37, André. Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, com o quê? Pela metade? E com o quê? E aqui em algum momento disse pela metade? Quando Deus diz todo, é o quê? Tudo. E o que é o tudo? O que seria o tudo? O que tem sido tudo? Né? Meus irmãos. Exato. Muitas vezes o caminho que a gente vai percorrer para alcançar um alto nível pode ser dolorido, vai ser triste, vai ser frustrante, vai ser cansativo. Ninguém disse que ia ser fácil. Para que a gente alcance outro nível vai ser difícil. Só que eu quero te explicar algo nessa manhã. Existe uma diferença grande entre o funcionar e o fluir. Já ouviu isso? Existe uma diferença entre o funcionar e o fluir. E eu vou te explicar. André, volta lá em Jeremias 18. Jeremias 18:1, ele vai nos dizer que Deus fala com Jeremias. Isso é um funcionar. Por que é um funcionar? Porque Jeremias somente recebe. Jeremias recebe a palavra do Senhor ali, né? Deus falou com Jeremias. Eu estou recebendo. Agora, o fluir é no versículo 2. Que aí Jeremias sai da casa dele, sai da zona de conforto e vai à casa do oleiro. Então existe a diferença de fluir para o funcionar. E aí eu queria te perguntar nessa manhã, você prefere fluir ou você prefere funcionar? Porque se você quiser funcionar, você vai continuar sentado aonde você está, da mesma forma que você está, e continuar do mesmo jeito que você está. Não é verdade? Se eu quero funcionar, eu vou ficar sentado, somente ouvindo. Isso é o funcionar. Você está funcionando. Amém? Você está ouvindo? Está aqui, compondo um grupo de pessoas, você está funcionando. Mas a diferença de o fluir é totalmente diferente, porque quando eu quero fluir, eu quero orar de madrugada, eu quero chegar, eu quero orar de joelho, eu quero me dedicar, eu quero chamar por Ele. Lembra o que a gente fez aqui na hora do louvor? A gente buscou a presença, só quero a tua presença, é isso que nós devemos desejar para nós. Né? Se eu quero fluir, eu quero desejar mais de Deus, eu quero desejar algo mais. Porque o funcionar é eu ficar sentado, parado no canto estaticamente, somente recebendo. Mas eu não quero somente receber, eu quero fluir no Senhor, eu quero me entregar, eu quero crescer, eu quero me virar algo que o Senhor possa me usar na minha vida. Amém. E essa é a diferença entre o fluir e o funcionar. E se você quer fluir no seu ministério, entregue algo diferente ao Senhor. Amém. Você entende? O funcionar é ficar parado, só recebendo. O fluir é fazer algo mais. É buscar, é orar, é se dedicar, é entregar algo ao Senhor. Agora eu pergunto para vocês, pergunto para o pastor também.
É melhor ter uma igreja cheia de pessoas fluindo ou ter uma igreja cheia de pessoas funcionando? E aí fica a pergunta para você. Será que hoje eu estou fluindo ou estou funcionando? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Hoje, nesse momento, nesse exato momento, será que eu estou funcionando ou será que eu estou fluindo? Porque quando eu fluo, os frutos começam a frutificar. A semente começa a frutificar. Quando eu funciono, parece que nada acontece. Parece que a minha vida parou. Porque eu só estou recebendo. Só que a palavra de Deus não é sobre somente receber, mas é o se dedicar. Lembre-se da vida de Jesus, ele se dedicou ao mundo. Ele dedicou a própria vida por mim e por você. Então quando você fala em evangelho, não é o sobre receber, mas é o sobre você entregar. Nós devemos entregar, né? No versículo 3, ele vai dizer, versículo 3 de Jeremias 18, ele vai dizer ali que quando Jeremias chega lá, o oleiro já estava trabalhando na sua roda, né? Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando. O oleiro estava parado? Ele estava fazendo o quê? Então eu quero te dizer, meu irmão, que quando Deus te manda para fazer algo, é porque Ele já tem algo sendo preparado, mesmo antes que você chegue lá. Quer um exemplo? Quando Deus te manda vir na igreja, Deus está trabalhando lá na tua casa. Quando Deus te manda você trabalhar na obra dele, Deus está trabalhando em favor da tua causa. Porque Deus, o ministério de Deus não é um ministério estático, mas é um ministério em movimento. Quando você faz para Ele, Ele está fazendo por você. Só que Ele faz na frente, Ele entrega na sua frente, Ele entrega algo mais para você. Amém. Então muitas vezes a gente se preocupa, mas eu vou na igreja, mas se ali, como é que eu... Meu irmão, eu quero te dizer, deixa que Deus se encarrega. A palavra de Deus diz que somente a minha graça te basta. Não foi isso que Jesus falou para Paulo? A minha graça te basta. O que é isso? Somente a graça do Senhor nos basta. Basta que a gente entregue, né? E olha só, aí vai falar no versículo 4 lá, André. Vamos lá. Quando o pote que o oleiro estava fazendo, ou vaso, né, que ele estava fazendo, não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Existem 4 razões para um vaso na mão do oleiro se quebrar, né? Imperfeições do material, né? Aí, levando isso para o lado espiritual, isso aí pode ser que represente o pecado, ou a resistência humana, que desconfigura a imagem original criada por Deus. Então, essa é uma das formas de o vaso ser quebrado, né? Levando para o lado espiritual, imperfeições do material. Aí, o segundo problema que pode acontecer é as decisões e escolhas próprias, nossas, né? A quebra pode simbolizar quando o indivíduo se afasta do propósito divino, por suas próprias escolhas, necessitando de uma intervenção restauradora. Olha só. Terceira, problema que pode acontecer para a quebra do vaso, processo de aperfeiçoamento. Muitas vezes, o oleiro permite ou causa o desmanche para remover bolhas de ar, né? Que acontece quando o oleiro está fazendo o vaso, ele vê que tem algumas bolhas, cria algumas bolhas no vaso, o que ele faz? Ele desmancha o vaso, né? Para que aquele vaso não venha explodir quando for no forno, não venha rachar, não venha quebrar, né? Então, antes que isso aconteça, o que ele faz? Ele refaz o vaso, né? E um ponto que é o crucial, né, é que quando o vaso se quebra, o oleiro, ele não joga o barro fora, né? Já pensou se todo vaso que não ficasse bom, o oleiro pegasse o barro e jogasse fora? Já pensou nisso? Quanto de barro não seria desperdiçado, né? E quando o vaso se quebra na mão, ele não joga o barro fora, ele usa o mesmo material
para fazer um vaso novo conforme a sua vontade. Isso indica que, nas mãos de Deus, o quebrantamento não é o fim, mas é a oportunidade, olha só isso, de restauração espiritual completa. Amém. Né? Muitas vezes é necessário que Deus quebre o vaso para que haja essa restauração, haja uma restauração completa na nossa vida, né? E aí eu pergunto para vocês, a pergunta que não cala, né? Foi o barro que escolheu ir para a roda? Foi barro? Quero ouvir mais. Foi barro? Quem é que escolheu? Quem escolheu? O oleiro escolheu o barro, né? Mas pensa comigo, por que o oleiro não escolheu o melhor barro? Porque ele podia ter escolhido o melhor barro ali para que não desse problema, né? Por que ele não escolheu o melhor barro? Por que será, né? Porque se ele tivesse escolhido o melhor barro, o mérito seria do barro. Aí as pessoas iam falar, né? Ah, mas o barro ficou perfeito, ou o vaso ficou perfeito porque o barro era perfeito. Entenda bem. O oleiro não escolheu o melhor barro, porque senão o mérito seria do barro perfeito. E aí você consegue entender comigo agora por que Deus te escolheu? Você consegue entender agora por que Deus te escolheu? E aí muitas vezes a gente fica se perguntando, né, por que Deus me escolheu? Exatamente. Porque se nós fôssemos perfeitos, o status seria nosso. O mérito seria nosso. Mas Deus nos escolheu, mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo em meio às nossas iniquidades, dificuldades, nossos problemas, mesmo nós sendo miseráveis, Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Hoje você está aqui porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Ah, mas irmão, mas eu sei, eu sou falho, não sei o quê. Ok. Mas veja que na mão do oleiro, o barro é transformado num vaso novo. E de repente é isso que Deus pede de nós nessa manhã. Que nós nos tornemos um vaso novo. Nós passemos para um outro nível. Quantos de nós muitas vezes não fomos vasos rachados, vasos imperfeitos, vasos cheios de bolhas, vasos que, sabe, muitas vezes, se fosse para o forno, nós estouraríamos, quebraríamos e viraríamos cacos. Mas antes disso acontecer, Deus vai lá e nos restaura, nos renova, nos faz vasos novos. Nós somos vasos novos, né? A Bíblia vai falar que Deus olhou a nossa fraqueza, da nossa fraqueza Ele fez uma oportunidade para manifestar a glória dEle através da nossa vida. Então, através da tua fraqueza, Deus vê uma oportunidade para fazer algo maravilhoso através da tua vida. Não é só da minha, mas é da tua. Eu não sei se você está entendendo isso que eu estou te dizendo essa manhã, mas é através da tua vida que Deus pode fazer grandes coisas. Amém. Meu irmão, só não flui quem não quer. Só não vira um vaso novo quem não quer. A oportunidade está na tua mão. A oportunidade está nas nossas mãos. Você quer receber coisas grandes do Senhor? Faça. Você quer a resposta do Senhor? Dê a resposta do Senhor. 2 Coríntios 12, 9, André.
Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. O 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então a força de Cristo está em mim. Aleluia. Glória a Deus. Em outra tradução diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Eu quero te dizer essa manhã: Deus, Ele não erra nas suas escolhas. Deus, Ele não erra nas suas escolhas. O Ministério do Louvor pode ir. Sabe, meus irmãos, assim, a gente tem vivido um tempo no qual nós temos vivido uma frieza espiritual. Nós temos vivido um tempo no qual quantos de nós, ouvimos falar que, nossa, como era bom antigamente, os cultos terminavam meia-noite, a gente estava até comentando isso, o culto terminava meia-noite, porque a glória do Senhor era manifesta, isso aqui. Mas o que mudou de lá para cá? O que tem mudado? E eu vou te dizer o que tem mudado. O que tem mudado somos nós. O que mudou fomos nós. Nós mudamos. Parece que nós não estamos mais deixando que Deus, Ele flua dentro de nós. Parece que nós não queremos mais fluir, nós queremos só sermos funcionais. Só que Deus, Ele te convida para um outro nível essa manhã. E eu quero te convidar para esse outro nível. E só aceita chegar no outro nível aqueles que estão dispostos. Amém. Aqueles que querem alcançar realmente. Gente, como é bom você poder se entregar ao Espírito Santo, deixar que Deus trabalhe na sua vida, você se entregue completamente ao Espírito Santo e deixar que obras grandes aconteçam. Como é bom você ver milagres acontecendo, pessoas falando em línguas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Mas por que isso não tem acontecido? Porque nós nos tornamos pessoas funcionais, estamos esquecendo de fluir no Espírito de Deus, nós estamos nos esquecendo de fluir em Deus. Deixarmos de fluir. E eu quero te convidar essa manhã, em nome de Jesus, para que você venha fluir. Amém. Nós voltemos àquela velha essência. Nós voltemos à essência. Porque a palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. O poder de Deus não mudou. As coisas de Deus não mudaram. Quem mudou fomos nós. Mas lembre-se que nós somos vasos. Ei, nós somos vasos. E esses vasos na mão do oleiro, eles podem ser restaurados. E é isso que Deus quer fazer nessa manhã. Deus quer restaurar vasos neste lugar. Nessa manhã Deus quer restaurar vasos. Tirar as imperfeições, tirar as rachaduras. Eu não sei, meu irmão, o que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem vivido. Mas eu quero te dizer, Deus quer te levar num outro nível. Mas irmão, eu tenho passado por tanta tribulação, tanta dificuldade. Eu tenho sofrido tanto, tanto. Eu quero te dizer que quando eu entrego algo diferente, Deus entrega algo que eu jamais imaginei. Amém. Fala isso pro teu irmão.
quando eu entrego algo diferente para o Senhor. O Senhor entrega algo que eu jamais imaginei para a minha vida. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos essa manhã. Eu queria te convidar em nome de Jesus, vem à frente. Vamos fluir. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar, vamos fluir. Vamos fluir. Eu acho que chega o momento da gente deixar de ser funcional. Chega o momento de nós deixarmos de ser somente pessoas que funcionam. Mas nós devemos ser pessoas que fluem no Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração e queria que realmente os pastores estivessem orando pelas pessoas. Em nome de Jesus. E do fundo do meu coração, eu creio que Deus quer fazer grandes coisas no meio de nós. Mas, meu irmão, do fundo do coração, para que isso aconteça, é necessário que a gente abra o nosso coração antes. Que de nada adianta eu querer que Deus faça grandes coisas dentro de mim, sendo que eu também não dou lugar para Ele. Entendeu? E essa manhã eu queria que você realmente deixasse o Espírito de Deus fluir. Eu queria que você fluísse, você entregasse. Sim, Deus. Você buscasse do Senhor. Se você não fala em línguas, busque essa manhã. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque nessa manhã. Flua no Senhor. Flua em Deus. Busque. Não seja uma pessoa passiva, mas seja uma pessoa que flui em Deus. Ei, chega desse marasmo espiritual. Está na hora de nós vivermos um novo nível no Senhor. É chegada a hora de nós vivermos um novo nível em Deus. É chegada a hora de nós, porque para isso é necessário que nós chegamos a um novo nível, até para que nós possamos impactar outras pessoas. É necessário que nós alcancemos um outro nível, para que nós possamos impactar outras pessoas, e outras pessoas também venham ser e alcançar um outro nível no Senhor. Mas para isso começa de nós, precisa querer que comece de nós. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, enquanto a gente ouve o louvor, eu queria que os pastores estivessem